Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Carla Prado e eu sou professora da Universidade de Alberta, no Canadá. Hoje eu vou compartilhar um pouco sobre alguns caminhos e oportunidades para estudar no exterior. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência como aluna estrangeira, mas talvez mais importante que eu tenha aprendido hoje do outro lado, como professora, não somente minha experiência aqui no Canadá, mas também minha experiência nos Estados Unidos, porque eu já fui professora lá também. Gostaria de agradecer a plataforma pelo convite e também por disponibilizar essa palestra gratuitamente. Tenho certeza que vai beneficiar vários alunos. Então, o objetivo da minha palestra hoje é de proporcionar ou fornecer um guia prático para candidatura em programas de mestrado e doutorado e focando nos Estados Unidos e no Canadá. E aqui eu tenho um breve roteiro sobre o que eu vou falar hoje. Vou falar um pouquinho sobre o sistema de ensino superior no Canadá e nos Estados Unidos. Vou falar um pouquinho sobre como escolher o programa de pós-graduação que seja específico para as suas necessidades ou para os seus goals. Vou falar sobre os testes para admissão e a importância do domínio do inglês, processo de candidatura, estratégias de contato para obter um supervisor, financiamento dos estudos e uma breve conclusão. Então, primeiramente, nós vamos discutir sobre essa introdução aos sistemas de ensino superior do Canadá e nos Estados Unidos. Então, essa estrutura geral, ela é realmente muito diferente, porque nós temos um número grande de instituições, nós temos instituições públicas, privadas, temos também faculdades comunitárias e até mesmo instituições de ensino técnico. E, obviamente, os caminhos e oportunidades são diferentes para cada uma dessas instituições, mas o meu foco hoje vai ser realmente em palestras ou programas de graduação que são específicos para mestrado e para doutorado. Então, são programas que oferecem essa pós-graduação. E esses programas de pós-graduação, eles existem não somente em faculdades públicas, mas também em universidades particulares. O mestrado, ele é um programa de graduação que leva em média a 1 a 3 anos. A minha experiência, geralmente na minha área, são 2 anos de mestrado no mínimo. E esses programas, eles podem ser tanto focados em cursos como focados em pesquisa. Os programas focados em cursos, nem toda universidade pode oferecer ambos, vale lembrar, mas esses programas focados em cursos, eles são chamados de Course-Based Thesis em algumas universidades. E os baseados em pesquisa são os Research-Based Thesis, onde o aluno ele tem que escrever, né, uma tese para conclusão de curso. Geralmente no course-based, masters, né, nem course-based thesis, é course-based masters, eu acho que eles chamam mais comumente, o aluno geralmente faz um capstone project, mas ele faz muito mais cursos, comparado ao thesis-based, né, o mestrado que realmente você tem que escrever essa tese, que tem que ser uma tese original, então uma participação em pesquisa muito mais substancial. E algumas universidades, elas permitem que alunos mais experientes, eles entrem diretamente, no doutorado, então eles pulem o mestrado, mas é mais comumente que os alunos façam 1 ano de mestrado, ou 1 ano e meio, e aí eles tentem entrar, né, pularem para o, doutorado. Isso pode sim acontecer em algumas universidades. Essa entrada direta no doutorado, ela é bem mais complicada, bem mais rara, e realmente só é recomendada para alunos extremamente experientes em pesquisa. Então, são aqueles alunos que participaram de iniciação científica e já têm até mesmo experiência com publicações, porque o mestrado ele vai proporcionar essa experiência para o aluno. Então, não vale, né, assim, realmente não vale a pena entrar no doutorado sem esse tipo de experiência. Os alunos que pulam do mestrado, isso realmente mostra, vai depender do tipo de tese que eles estão preparando, vai depender também do desempenho deles durante o curso de mestrado, mas isso é possível e comumente observado, pelo menos nos nossos programas. Bom, depois a gente vai falar agora sobre o sistema de créditos. O sistema de créditos, ele é uma forma como as universidades canadenses e americanas acompanham o processo acadêmico dos alunos. Então, cada curso que você faz, ele vale o número de créditos. Isso varia, né, de universidades. Algumas universidades exigem de 30 a 60 créditos para o mestrado, algumas universidades exigem 120 créditos para o doutorado. Cada curso, em média, 3 créditos, né, 3 a 4 créditos. Então, você podem fazer as contas de quantos cursos isso seriam. Mas isso é muito variável. Por exemplo, nosso programa, os alunos têm que fazer um mínimo de
9 créditos, então é bem menos comparado com várias universidades dos Estados Unidos, por exemplo, e outras do Canadá. Então isso depende do foco daquele programa. Então tem programas que realmente querem visar o aluno a produção científica do aluno, então eles fazem menos cursos, mas a gente espera um número de publicações, muito maior durante esse programa de graduação. Sobre o calendário acadêmico, ele realmente é também variável, ele normalmente é dividido entre 2 semestres, o semestre do outono, que é o fall, que começa em agosto ou setembro e termina em dezembro, e o semestre da primavera, que é o spring term, que começa em janeiro e termina em maio. Aqui no Canadá, esse spring term a gente chama de winter term, então pode ser um pouco variável. Nós temos também depois o spring e o summer. Mas muitas instituições, eles oferecem sessões de verão, então são classes que os alunos podem fazer no verão. Em mestrado e doutorado, os alunos ficam aqui, né, no verão e no outono, realmente fazendo pesquisa, a gente não para, só não tem geralmente cursos. E a maioria, das nossas universidades, elas podem ter regras, ou momentos diferentes quando o aluno pode começar o programa. Por exemplo, no passado, muitas universidades só aceitavam os alunos em setembro. Hoje, várias universidades podem aceitar 2 a 3 vezes por ano. Então, é importante vocês verificarem nessas datas para se prepararem. No caso de algumas universidades, só aceitarem alunos uma vez por ano. É muito importante vocês entenderem essa questão do ranking, né, dos rankings universitários, porque muita gente baseia a escolha da universidade baseados nesses rankings. Eles são realmente frequentemente utilizados para avaliar a qualidade das universidades. Mas eu gostaria de realmente chamar a sua atenção e dizer que para escolha do programa de doutorado e mestrado, esses rankings eles devem ser usados com cuidado, porque os critérios de classificação podem variar muito. É muito mais útil você considerar aspectos como a reputação do programa específico onde você quer trabalhar, da qualidade do corpo docente, né, das publicações dos professores, por exemplo, oportunidades de pesquisa, porque você pode ir para uma universidade que não é tão bem conhecida, mas que tem um programa excelente na sua área, que vai te fornecer uma oportunidade realmente de brilhar no futuro. Então, entender esse sistema, aqui, do exterior, né, dos Estados Unidos e do Canadá, é realmente crucial para tomar a decisão de aonde você deve ir. E uma dica que eu sempre gosto de dar é que é muito importante lembrar que as suas notas de graduação agora são muito importantes e vão abrir portas para prêmios, portas para bolsas de pesquisa. Então, dedique-se muito na sua graduação, porque suas notas vão te seguir durante toda a sua carreira acadêmica. E elas determinam não somente o sucesso imediato daqueles prêmios, logo que você vai ser admitido na universidade, até mesmo do processo de admissão, a gente vai falar disso depois, mas também do futuro do seu programa. Então, suas notas de graduação vão ser utilizadas durante todo o seu programa de pós-graduação para você ser colocado nesse ranking com outros alunos. Então, se dedique, suas notas contam muito aqui. Sobre escolher o programa de pós-graduação certo, existem vários, realmente aspectos importantes para nós discutirmos sobre isso. Realmente é muito importante, porque vai abrir todas as portas para oportunidades acadêmicas e profissionais na sua carreira. Então, primeiramente, é importante que você identifique sua meta, seu interesse. Aonde você quer chegar depois desse programa? Que tipo de trabalho você gostaria de fazer? Como que que esse diploma, como que que essa pós-graduação vai te ajudar a atingir os seus goals? No que você está interessado? Pense que você vai trabalhar integralmente, intensamente num tópico específico de pesquisa. Então, você tem que realmente gostar do que você faz, escolher baseado nessa sua felicidade, satisfação profissional. Como diz o ditado, né? Escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar onde você quer um dia na sua vida. Isso realmente é muito importante. Eu sempre falo isso para os meus alunos. E então, identifique a sua meta e comece a fazer as pesquisas sobre o programa que seria o ideal para você.
Em vez de você a ficar realmente, somente focado em um tipo de universidade, faça um programa extensivo, realmente visando seus interesses, seus objetivos e se alinhe. Então procure programas que se alinhem com seus objetivos, né. Com certeza olhe para a reputação da universidade, como eu disse anteriormente, procure sobre o professor, a produção científica do professor, currículo do curso, oportunidades de pesquisa e seja sempre muito independente e engenhoso, assim, utilize todos os recursos que você tiver, plataformas como o PubMed, o site da universidade, para aprender várias ou para estudar e entender vários níveis de classificação do programa que você está pesquisando, né. Então como esse programa se compara com outros. Se possível, visite o campus, com certeza é uma coisa muito limitada hoje em dia, com que tão caro, né, passagens e viagens, mas muitos alunos conseguem visitar através de programas de sanduíche, por exemplo, ou visitando a família. Se você conseguir, com certeza, isso enriquece muito a sua oportunidade, porque você tem capacidade de ou oportunidade de conversar com alunos, professores e também entender um pouco mais da cultura do campus. A questão do custo é realmente importante, nós vamos falar um pouco mais no final da palestra sobre esse financiamento dos seus estudos, e a realidade financeira realmente é um componente muito chave para a escolha do programa. Considere, né, não somente a taxa de matrícula, mas também o custo de vida na cidade que a universidade está localizada. Então, explore opções de bolsa de estudo, assistência financeiras e oportunidades também de emprego que você pode ter, como monitoria e assistência de pesquisa. E a vida pós-graduação, né, com certeza, a gente tem sempre estar pensando qual no objetivo a longo prazo. Então, quais as oportunidades de carreira que você vai ter depois de concluir esse curso. Algumas universidades, eles têm excelentes serviços de carreira, vão fornecer fortes conexões e networking para os alunos. Então, verifique que essas taxas de emprego, tipos de carreira que os alunos estão escolhendo, também se alinham com os seus objetivos. Então, tudo isso é muito importante, não tão somente os resources, né, que vão estar disponíveis para vocês, mas também aonde os alunos estão hoje. E, no fim do dia, escolher esse programa de pós-graduação, correto, né, mais adequado para você é realmente um processo altamente pessoal, envolve uma consideração muito cuidadosa de vários fatores, mas investir tempo e esforço nessa escolha pode render enormes benefícios no futuro. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os testes padronizados para admissão, principalmente o TOEFL e o IELTS, e a importância do domínio no inglês. Então, o TOEFL e o IELTS, eles são testes que avaliam a capacidade do candidato, né, do aluno, a compreender o inglês. Então, realmente é um teste bem, no ambiente acadêmico, é um teste mais acadêmico, voltado para essa linguagem mais acadêmica, e a maioria das universidades no Canadá e nos Estados Unidos exigem um desses testes dos alunos, cuja língua não é o inglês. Eu realmente recomendo preparar bastante para esses testes, há muitos recursos disponíveis, incluindo livros de preparação, cursos online, simulados. Eu realmente recomendo que você comece a se preparar vários meses antes, até mesmo se você não tem a experiência fazendo provas que são com pouco tempo, né, essa questão do timing é muito importante, a gente talvez não pode tem muitas pessoas que não foram treinadas para fazer prova com esse estresse, né, de fazer tudo num tempo muito curto. Então é muito importante se preparar. Eu, por exemplo, não passei da primeira vez que eu fiz meu TOEFL, não tive muito tempo para me preparar, eu lembro que foi questão de uma pergunta, eu acho que se eu me lembro bem, que eu não consegui, por causa de uma pergunta. Então e assim, eu acho que eu fiquei, ai, muito esperançosa que talvez isso seria, né, eu não precisaria fazer outra prova, mas realmente não existe exceção. Se você não tem a nota mínima que o departamento exige, a gente vai falar um pouquinho disso no próximo slide, não tem exceção, você tem que refazer o teste. E eu tive a oportunidade de me preparar muito melhor, realmente comprei livros, fiz bastante simulados online, isso me ajudou extremamente. Eu realmente recomendo que vocês se preparem para essa prova. Porque a importância do domínio do inglês, eu pulei um pouco a ordem, né, do slide, mas a importância desse domínio do inglês, ela é muito essencial. Eu lembro uma vez
uma pessoa me veio conversar comigo numa conferência e queria trabalhar, fazer pós-graduação comigo, mas eu falei: como é seu inglês? Eu tenho se preparado bem para o inglês?" A pessoa não falava inglês, eu falei: "Mas você está achando que no meu laboratório no exterior a gente fala português?" Então, com certeza, toda a língua falada, que as aulas, as leituras, os projetos, as pesquisas, as provas, as discussões, é tudo em inglês. Então você pode trabalhar com um professor que fala a sua língua, né, no caso minha palestra em português, seria português, mas, isso não significa que você não deve ter um domínio excelente do inglês, que é até mesmo um critério para admissão nesses cursos. Então, vale lembrar que nessa era da inteligência artificial, né, muitas pessoas utilizando isso para utilizando AI, para AI para escrever e-mails, corrigir os e-mails, vale lembrar que é muito importante que o professor saiba seu nível de escrita, inclusive essa questão de construção de frases, flow, né, entre os parágrafos. Então, realmente, se você utiliza a inteligência artificial, mostre de alguma forma aonde está o seu nível de inglês para o professor, para não ter nenhuma surpresa quando você chegar, né, começar os seus estudos. E também existem 2 outros testes que eu não vou falar, porque é um pouco menos comum para alunos na área de nutrição. Minha palestra é bem abrangente, mas a gente vai focar um pouco mais em nutrição hoje. E o GRE, que é o Graduate Record Examination, e o GMAT, que é a Graduate Management Admission Test, eles são exames também que podem ser pedidos em algumas universidades dos Estados Unidos. No Canadá é mais raro, pelo menos na área da nutrição, mas eles são, ah, exames bem diferentes, eles avaliam habilidades mais quantitativas dos alunos, verbais, analíticas, extremamente também testes analíticos. O GMAT, ele é mais utilizado para cursos de administração. Se você, por um acaso, tiver que fazer esses cursos, por qualquer curso que você tenha que fazer, que você escolha fazer, eles não são testes fáceis, eles exigem um preparo e dedicação muito mais substanciais comparado com os testes de inglês. E agora nós vamos discutir alguns dos componentes mais importantes do processo de candidatura à pós-graduação. A gente chegou num ponto essencial, é o meu slide favorito, mais importante. Então, se você já estiver cansado, está um pouquinho sonolento, para o vídeo, pega uma água, pega um cafezinho, levanta, realmente para prestar bastante atenção nessa parte. Podemos continuar? Então vamos lá. Bom, primeira coisa seria essa questão de checar a sua elegibilidade e os requisitos mínimos do programa. É muito importante que o aluno entenda os requisitos mínimos do programa antes de enviar sua candidatura, antes até mesmo de contactar um professor. E esses requisitos mínimos, geralmente, eles incluem o diploma de graduação, que seja de uma instituição reconhecida, e a nota mínima, que é o que eles chamam aqui de GPA. Grade Point Average. E essa é uma nota que geralmente a maioria dos programas considera os 2 últimos anos do curso e fazem uma média, que você tem que atingir essa média na escala que eles têm, que eles apresentam para você. Então é muito importante que vocês entendam isso e alguns programas, eles também podem até mesmo ter alguns cursos específicos ou requerer alguma experiência de pesquisa. Então vale lembrar que programas têm regras diferentes, até mesmo a mesma universidade pode ter departamentos com regras diferentes. Então realmente faça sua pesquisa de checar esses requisitos mínimos. Por exemplo, o programa no mesmo departamento de nutrição pode ter requisitos diferentes do programa de agricultura, até mesmo na questão de notas, de prova de inglês, por exemplo, por causa de como o programa é diferente de expectativas do aluno. Então, realmente observem cada um desses detalhes. Como estudante internacional, como eu mencionei anteriormente, vocês também vão precisar fazer a prova da proficiência em inglês. Então, vai ser o TOEFL e o IELTS, por exemplo, né, como exemplos mais comuns. Cada universidade, elas têm um padrão mínimo para esses testes, então verifique isso antecipadamente. Além disso, como estudante internacional, você vai precisar
fornecer alguns documentos adicionais que podem ser, né, preparados antes do dia de submeter, do último dia que eles aceitam, né, todas as papeladas. Então, pode incluir, por exemplo, tradução do seu diploma, tradução de detalhes, né, transcrições das notas de graduação, para o inglês e outros, entre outros documentos, até mesmo do seu certificado, por exemplo, de conclusão do curso. E você também pode ser que tenha que providenciar ou fornecer provas de recursos financeiros, que você consegue cobrir suas despesas de educação e de vida, principalmente quando você vai solicitar o visto durante a entrada no país. E é muito importante, eu vou falar um pouquinho disso no meu próximo slide, você não mandar esse tipo de perguntas sobre admissão e requerimentos mínimos para o seu professor, para o professor que você quer contactar, para o seu potencial professor supervisor, porque os professores eles não trabalham com esse processo de admissão. Sempre procure as informações você mesmo ou procure o escritório de admissão da universidade. Eu sempre falo que os alunos que não conseguem achar informações sozinhos, eles podem, sem querer, passar uma imagem de não estarem aptos a se adaptarem ao sistema internacional. Então, realmente, isso pode ser uma bandeira vermelha para o professor, porque o sucesso de um programa de pós-graduação depende muito da independência e da desenvoltura do aluno. Obter um supervisor é realmente um passo essencial, eu gosto muito de falar sobre isso, porque tem tantos erros nessa área. Para muitos programas de pós-graduação, especialmente aqueles que são orientados à pesquisa, você precisa de um professor que concorde em supervisionar seu programa antes de você se candidatar à admissão. Então, às vezes, você pode mandar uma lista de professores que você quer trabalhar, mas mesmo assim, sempre contate, entre em contato com o professor diretamente. Essa busca, né, do professor, ela começa com a identificação daqueles professores que trabalham com a linha de pesquisa que se alinhe com os seus interesses. Realmente faça uma lista, comece do professor que você mais gostaria de trabalhar e aí começa descendo na lista das outras opções, segunda opção, terceira opção, quarta opção. Ah, navegue pelo departamento desses professores, né, o departamento relevante, faça uma lista dos requisitos, dos interesses dos professores, como que os interesses desse professor se coincidem com o seu, leia publicações desses professores, aprofunde-se um pouco mais no perfil do laboratório desses professores, o artigo desses professores, realmente tenha uma visão mais aprofundada do trabalho, né, desse professor para estar mais preparado para discutir a pesquisa e seus interesses com esse professor. Sugiro também que vocês verifiquem se os alunos dos professores são listados como o primeiro autor dos artigos, por exemplo, principalmente artigos originais. É importante que o professor dê oportunidade para os alunos dele brilharem. Eu acho que publicação fala muito dessa questão, né? Se o orientador realmente compartilha com os alunos as publicações. E eu vou discutir brevemente algumas estratégias muito importantes para contato com os possíveis professores no meu próximo slide. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os outros processos, as outras etapas desse processo de inscrição, que seria a declaração de propósito, ou Statement of Purpose, que é a sua chance de contactar ou de contar à universidade quem você é, quais suas áreas de interesse, por que você quer realmente trabalhar com aquela universidade, por que você quer trabalhar na linha de pesquisa que você quer trabalhar. Então, é muito importante que você mostre que está genuinamente interessado no programa. A maioria da experiência que eu tenho, você não tem que pensar num projeto de pesquisa e submeter um projeto de pesquisa na parte da sua inscrição. Pelo contrário, quando você é muito específico, a maioria dos professores não vai ter o projeto específico que você tem em mente para fazer com você. Você não tem que criar o seu projeto, você vai trabalhar na linha de pesquisa do professor. Então, você tem que mostrar que você tem interesse naquela linha, mas dentro daquela linha, você pode estar trabalhando em qualquer projeto que o professor tiver. Então, isso é bastante importante, você não tem que criar um projeto de pesquisa, pelo menos no momento da admissão. Se algumas universidades forem diferentes, elas seriam a exceção e não a regra ou a norma. Cartas de recomendação são extremamente importantes e, às vezes, elas podem ser um pouco diferentes da que a gente está acostumado no nosso país.
Então, as cartas de recomendação, elas são uma avaliação externa da sua capacidade de ter sucesso no programa. Então, geralmente são de professores ou profissionais que trabalharam perto com você, de você, né, que tem experiência com suas habilidades, seu sucesso, aptidão para o estudo de pós-graduação. Por isso que eu sempre falo que é tão importante você, ter experiência de trabalho, seja voluntário ou pago, durante a sua graduação, para você ter pessoas que vão poder ser potenciais, né, que podem potencialmente escrever cartas de referência para você no futuro. E é muito importante que essas cartas sejam bem específicas, que é um pouco diferente, geralmente, do que a gente está acostumado. Por exemplo, o professor fala: "Ah, esse é um aluno excelente, realmente recomendo para entrar no seu programa". Bom, excelente por quê? O que que esse aluno fez que mostrou que ele é excelente? Quais as específicas a exemplos, os específicos exemplos que você pode falar para o comitê de admissão, falar para o professor que está considerando esse aluno, que esse aluno realmente demonstrou excelência. Então, objetivo ou adjetivo sem um exemplo não vale nada numa carta de recomendação para gente. Então, quanto mais específico, melhor. Isso é importante, até mesmo você ajudar, talvez, o professor a escrever, lembrar de coisas que você fez, às vezes o professor não lembra, então fala: "Professor, eu criei uma lista de coisas que a gente trabalhou junto, se você puder listar e mostrar, falar sobre o meu desempenho, da a minha iniciativa", é muito importante na carta. Currículo. O currículo, ele é muito importante, obviamente, tem que ser bem claro, resumido, mostrar sua experiência acadêmica, sua experiência profissional, deve destacar suas realizações. Não, eu falei de resumido, mas não necessariamente precisa ser resumido. Obviamente, precisa ser claro e conciso, né? Não precisa encher de coisa que não são coisas que não são importantes, relevantes, mas com certeza tudo que for relevante coloca no seu currículo. E ele mostra suas habilidades, sua experiência em pesquisa, experiência em publicação, experiência supervisionando alunos, supervisionando alunos também. Então, assegure-se que ele esteja bem formatado, sem erros, com pontuação. Então, tanto aluno esquece de colocar ponto final em frase, gente, isso realmente mostra que eles não revisaram, né, o texto. Então, é muito importante essa revisão para essa, para essa para um documento que é tão importante para o processo de admissão. E esteja atento, né, à variação de critérios e requisitos entre as universidades. Eu já falei isso várias vezes, mas embora hajam semelhanças, realmente os detalhes específicos podem variar muito. Então, é muito importante que você tenha tudo preparado, tudo disponível antes de você chegar nesse último passo, que seria do inscreva-se agora, né, o apply now. Isso é muito importante, você ler todas as informações, porque às vezes você submete essa sua, inscrição, sua candidatura, mas está faltando documento, então você pode ter uma rejeição da sua candidatura por causa disso, porque você já passou, né, da data limite, e aqui se você passar da data limite não tem exceção, manda pra gente, você esqueceu de anexar isso, não tem esse tipo de coisa, você esqueceu de anexar, o ano que vem ou semestre que vem você volta e tenta de novo entrar na nossa universidade. Então realmente é muito importante, participar de todos esses passos, estar atento a todos esses passos. E estratégia de contato para obter um supervisor é muito importante. Eu, falo que realmente, essa é a parte mais importante, porque encontrar um supervisor certo para a sua pesquisa é um passo crucial. Essa pessoa não só vai guiar o seu trabalho acadêmico, mas vai ser uma figura fundamental para o seu desenvolvimento profissional, inspirando os próximos passos da sua carreira, te estimulando a alcançar seu potencial. Então é muito importante abordar esse processo de entrar em contato com supervisores potenciais de uma forma bem estratégica. E eu coloquei os do's and don'ts, né, o que fazer, o que não fazer, algumas dicas, já a gente tem muita experiência, ao longo desses anos a gente tem adquirido várias experiências sobre isso, e é um pouquinho, a gente aprendeu um pouquinho até mesmo do que o aluno pode fazer para conseguir chamar a atenção do professor e se diferenciar também. Bom, sobre o que fazer. Pesquisa inicial antes de entrar em contato com o supervisor é muito importante. Como eu mencionei anteriormente,
pare um tempo para estudar, para se dedicar a todo o processo, conhecer a pesquisa, o site do professor, qual a área de especialização do professor, os trabalhos que o professor já publicou, as pesquisas atuais. Isso demonstra que você tem um interesse genuíno em preparação, além de realmente mostrar que você está determinado a trabalhar com aquele professor. O professor, como eu mencionei anteriormente, pode receber de 5 a 10 e-mails por semana. Então, como que você vai se diferenciar desse professor? Como que você mostra realmente que você pode ir, você é melhor do que as outras pessoas que tá, né, contactando esse professor. Então, isso pode ser feito com abordagem bem personalizada. Professor, eu li seus trabalhos, li vários dos seus artigos, eu gosto muito da sua linha de pesquisa, tenho vontade de trabalhar em várias ou em uma área específica, em várias áreas que você trabalha, já assisti suas palestras. Se não assistiu também não tem problema, mas essa questão mais de personalizar, mostrar para o professor realmente que você tem interesse, seja um e-mail pessoal, ou seja, se apresentando, né, numa reunião, com certeza se você tiver oportunidade de se apresentar, quando digo reunião, gente, é conferência, para um professor numa conferência, isso é excelente. Então, assim, mencione especificamente os aspectos do trabalho dessa pessoa que você admira, que você gostaria de aprender um pouco mais. Seja sempre claro, conciso, é um momento realmente de demonstrar seu conhecimento. E, não somente como um estudante, né, em potencial, mas você pode ser um seu colega de pesquisa no futuro também, mesmo que você não chegue a trabalhar com esse professor. Demonstre que seu entusiasmo realmente de trabalhar com essa pessoa. Seja bem profissional, seja respeitoso em todas essas comunicações, então use uma linguagem adequada, verifique a ortografia, gramática e responda prontamente a qualquer comunicação. Pode haver ocasiões, por exemplo, que você encontra um professor que compartilha a mesma origem cultural ou nacionalidade que você, e você se sente um pouco mais confortável, familiarizado com esse cenário, né? Mas assim, realmente lembre-se que o professor ser do mesmo país que você, ou falar da mesma língua que você fala, não estabelece esse link de amizade ou esse link mais próximo que, né, com o professor. Então, vocês podem sim compartilhar experiências em comum, linguagem, compreensão cultural, mas vale lembrar que essa pessoa, antes de tudo, ela é extremamente ocupada, pode ser o seu futuro professor e mentor, então mantenha um relacionamento respeitoso, profissional. Isso é realmente de muita importância. Eu tenho uma lembrança muito ruim que eu tenho, que uma vez uma pessoa me ligou no meu escritório, do nada, não marcou uma reunião comigo, não me perguntou se eu poderia falar naquele momento. Geralmente, quando a gente atende o telefone, se é uma conversa mais longa, você pergunta se a pessoa pode falar. E essa pessoa estava querendo dicas sobre como trabalhar, morar no Canadá, dicas sobre como trabalhar comigo, se eu estava recrutando aluno, e assim, dicas sobre morar no Canadá. Gente, eu não sou agência de turismo. Então, assim, a pessoa não perguntou se eu estava ocupada, não marcou de conversar, ou perguntou, sabe? Então, foi assim, isso para mim foi extremamente falta de maturidade, obviamente, mas não é respeitoso. Então, eu acho que isso realmente mostra uma falta de preparo da pessoa e fecha as portas ao invés de abrir portas. Então, realmente é algo que eu recomendo que vocês tenham. Não pensem que porque o professor é do mesmo país que você, eles vão te ajudar de forma diferente. O relacionamento profissional, ele deve ser igual, né, e é de extremamente importância. Então, a sua nacionalidade em comum com o professor não te dá direito a um tratamento especial ou um comportamento informal. Não pergunte para o professor como é morar fora, como que eu faço para morar, para estudar no Canadá. O professor não tem tempo para isso, gente. Realmente são informações que você pode obter na internet, em redes sociais, em grupos de pessoas que estão assim disponíveis para isso. Mas não pense, não mande e-mail para o professor, não entre em contato com o professor com esse tipo de pergunta. Eu acho que realmente, se for uma coisa informal, descontraída, vocês estão num restaurante juntos, num evento, uma conferência, talvez seja até mesmo adequado, mas assim, na grande maioria dos casos, isso não é adequado, né? O professor
Merece o mesmo nível de respeito, profissionalismo e cortesia que você teria com qualquer outro professor que não seja do mesmo país que você, que não fale a sua mesma língua. Então isso, realmente, essa abordagem bem profissional e mostra também maturidade, é bem positiva e realmente vai contribuir para um momento, para um ambiente muito mais saudável e talvez mesmo esse professor te recomendando para outras pessoas, se ele não tiver oportunidade no laboratório dele, por exemplo, ou dela. Então, nesse sentido, seu contato com o professor deve ser sempre na língua inglesa, somente mude de língua se ele ou ela oferecerem conversar na sua língua comum. Preparando para rejeição é realmente algo muito importante, porque é possível, por exemplo, e altamente provável que você não receba uma resposta positiva de todas as pessoas que você contactar, isso é totalmente normal. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, no meu laboratório nós recebemos por volta de 5 a 10 e-mails por semana, quando a gente recebe pouco, de alunos que estão procurando supervisor. Então, eu não, esses meus e-mails geralmente são mandados, na grande maioria das vezes, quem coordena meus e-mails é a minha coordenadora de pesquisa, então qualquer interesse de trabalhar no meu laboratório, não sou eu que vou estar lendo, olhando o currículo, olhando o interesse dos alunos, é a minha coordenadora de pesquisa. Então, por exemplo, voltando à questão do português, se a pessoa manda um e-mail em português, eu já falei, pode deletar. Ou então ela talvez vai ter né, pegar o tempo, se ela tiver tempo, ela pode tentar traduzir, né, no Google Tradutor ou alguma outra alguma forma de traduzir, de tradução, mas a gente não tem tempo para isso, então eu já sempre falo, se tiver em português, não precisa gastar seu tempo lendo, traduzindo o e-mail, porque a gente realmente não tem tempo para isso, o aluno não escreve em inglês, como que a gente vai, né, perder o tempo e gastar tempo de serviço para esse tipo para fazer esse tipo de tradução. Então, por isso que é importante, gente, você não sabe se é o professor que está lendo o e-mail, se tem outra pessoa que está coordenando esses e-mails dos professores. Mas voltando à rejeição, a rejeição é provável. Eu, por exemplo, não tenho vaga de pesquisa, não vou ter vaga até alguns alunos graduarem. Então, de 5 a 10 e-mails por semana, são 5 a 10 rejeições por semana. Não se desanimem com isso. Por isso que é importante vocês terem vários professores na sua lista, e ao invés de desanimarem, use isso como uma oportunidade de refinar a sua abordagem, continuar a sua busca para o supervisor certo. E lembre-se que essa etapa ela é a mais desafiadora, porque nós temos uma capacidade limitada, o número de professores, o número de alunos que os professores podem receber é limitada, depende dos custos de supervisão, depende do financiamento de pesquisa desse professor, se ele tem vaga no laboratório dele, em termos de espaço no laboratório. Então, por exemplo, alguns departamentos, o professor também tem que ter todo o financiamento do custo do aluno disponível. Por exemplo, se eu aceito um aluno de mestrado, eu tenho que ter pelo menos 25.000 por ano, US$ 50.000 disponíveis para pagar esse aluno, além da pesquisa que esse aluno vai fazer. Então, por isso que realmente é difícil vocês acharem vaga, porque o professor tem que ser na hora certa ou perto, né, aquela expectativa, às vezes a gente está esperando se vai receber um subsídio de pesquisa ou não. Por isso que é importante contactar esse professor bem antes também, porque se o professor antes estiver já planejando essa pesquisa, ele pode planejar para o aluno vir trabalhar com ele. Então, pode planejar colocar esse financiamento de pesquisa, o custo do aluno. Então, é importante, quando você manda o e-mail para o professor, falar exatamente quando que você gostaria de começar o seu programa de pós-graduação. Por exemplo, eu gostaria de começar em setembro desse ano, ou janeiro do ano que vem, porque o professor tem uma noção, não somente se ele vai ter vaga, mas também de subsídios de pesquisa que ele possa ser bem-sucedido durante essa trajetória. Tô pulando um pouquinho de tema, espero que tenha ficado claro, gente. Então, realmente essa questão, não se sinta desencorajado, às vezes os professores podem te enviar para outros colegas que estão procurando, né, alunos, por isso que seu e-mail é tudo, gente. Se eu recebo um e-mail que não é bem escrito, que não é um e-mail que realmente, né, a pessoa
parou para fazer, parou para pesquisar, parou para escrever um e-mail bem escrito, para que eu vou recomendar aquela pessoa para um colega que está procurando? Não, ninguém faz isso. Outra coisa é conectar com professores em redes sociais. Por exemplo, se eu tenho vaga no meu laboratório, eu vou colocar nas minhas redes sociais. Se algum colega meu tem vaga no laboratório, eu sempre coloco nas minhas redes sociais, se eles mandam para mim. E as redes sociais mais importantes aqui para gente, na academia, e nos Estados Unidos e no Canadá, é o Twitter e o LinkedIn, não é o Instagram. Então, é importante vocês realmente conectarem, terem contas nessas redes sociais para saberem de mais oportunidades. Vários alunos já ficaram sabendo de oportunidades através das minhas redes sociais e estão hoje trabalhando com colegas meus. Sobre essa questão da rejeição, vale lembrar que os desafios são também, além de financeiros, como eu mencionei, pode ser de espaço, capacidade, número de alunos que cada professor pode supervisionar. Então, tenha várias opções, né? Então, eu sei que talvez você quer muito trabalhar com o supervisor e talvez seja bom esperar, se você tem uma chance, se o professor te dá uma chance de, talvez eu vou ter vaga no futuro, então você possa até mesmo esperar, mas assim, tenha outras opções. Eu acho que é essencial para manter opções abertas e oportunidades abertas. E certificar, né, que você tenha essa listinha. Lembra que a gente falou do primeiro, segundo pessoa, terceira pessoa na sua lista. Ser estratégico nessa abordagem de contactar o professor é extremamente importante, por isso lembre-se realmente de fazer uma abordagem bem cuidadosa, fazer a sua pesquisa, escrever um e-mail bem feito, colocar, anexar seu currículo nesse e-mail, isso tudo é muito importante. E eu já falei de várias coisas sobre o que não fazer ao entrar em contato com o supervisor, mas eu vou só passar em alguns desses tópicos para eu ter certeza que eu não esqueci de nada. Eu já falei sobre essa questão da falta de preparação, não entre em contato com alguém antes de fazer a pesquisa, de ter uma abordagem bem específica, porque essas abordagens genéricas, que não são específicas para a área do professor, realmente não mostram interesse. O professor também não vai te responder. Uma comunicação não profissional, ou linguagem informais, como vocês podem ver nesses exemplos que eu coloquei de e-mails que eu recebo. Gente, eu tenho eu tinha, né, há um tempo atrás, um folder de exemplos de e-mails que eu recebia, e meus colegas também às vezes mandavam, gente, temas totalmente diferentes da minha área, pessoas que falam: "Professora, adoraria trabalhar com, nutrição bovina", coisa assim extremamente nada a ver com a minha área. E a gente até se diverte às vezes, né, com isso, mas realmente uma perda de tempo grande, até mesmo para a gente deletar esses e-mails, por isso que eu nem olho mais meus e-mails, realmente tenho que ter uma pessoa no meu laboratório para isso, porque realmente pode ser, tem muita coisa que é uma perda de tempo para a gente. Então não faça isso, seja diferenciado, seja um profissional diferenciado, escreva um e-mail que realmente mostre seu interesse, mostre que você fez a pesquisa, use uma linguagem formal, não faça perguntas para o professor que possam ser respondidas com uma busca na internet. Então respeite o tempo do professor. O professor não está ali para te falar como que é morar no exterior. Ele não está ali como que é falar, entendeu? Para compartilhar com vocês informações que realmente não são parte do trabalho dele. Sempre respeite o tempo do professor e mostre para o professor como você fez a pesquisa. Fala, até mesmo essa questão de financiamento, se você já tem alguma bolsa de estudos do seu país, ou se você precisa de bolsa de estudos do seu país, tem muita forma estratégica, essas, essas formas que eu mencionei são muito estratégicas para você realmente chamar a atenção desse professor. O professor vê: "Nossa, essa pessoa realmente parou para ler nossa linha de pesquisa, me falou todas as informações, quando que gostaria de começar, se tem ou não bolsa, se precisa de bolsa do exterior". Isso realmente é um diferencial muito grande do aluno. Não seja impaciente, o professor demora a receber, lembre-se do número de mensagens que a gente recebe, então se você enviou uma mensagem uma semana, espere pelo menos uma semana para mandar um lembrete. Acho que lembretes valem sim a pena mandar. Mande só mais uma vez, gente. Se não for respondido, realmente acho que já mostra muito que o professor pode não estar interessado, a menos que seja uma pessoa que você realmente queira trabalhar. Eu acho que a falta de resposta da segunda vez mostra que o professor não tem interesse. Contar com uma única opção realmente é um problema, não dependa somente de um professor
para você não, né, ter uma decepção muito grande. A questão da falta de clareza também, ao entrar em contato com o supervisor, certifique-se que a mensagem é clara, que ela é direta, evite mensagens muito longas ou confusas e expresse claramente o seu interesse e o motivo pelo qual você está entrando em contato. Como disse, você está interessado no quê? Mestrado, doutorado? Gente, primeira linha, estou entrando em contato porque eu tenho interesse no programa de mestrado, de doutorado, essa é a minha experiência, eu gostaria de começar em tal época, então tudo isso é muito importante. A chave da comunicação eficaz com o professor é realmente ser respeitoso, estar bem preparado e ser profissional. Então, quando você evita esses erros comuns, sua chance de estabelecer uma relação positiva com o supervisor de pós-graduação é imensa. E realmente encontrar um supervisor é a parte que eu acredito ser a mais desafiadora desse processo. É muito importante. Sem um supervisor você não vai conseguir fazer um mestrado e doutorado. Então, existem todos os passos, né, que eu mencionei que são importantes para esse critério, não somente para o professor te aceitar, mas também para você ter essa disponibilidade, essa conexão com o professor. Estabelecer essa conexão com o professor. Bom, meu último slide é sobre o financiamento dos seus estudos, né, na pós-graduação. A pós-graduação pode ser muito cara, com certeza. Vou falar um pouquinho sobre as opções que estão disponíveis, incluindo bolsas de estudo, assistência financeira e oportunidade de trabalho no campus. Então, sobre as bolsas de estudo, a primeira opção é realmente explorar. Algumas universidades, elas oferecem essas bolsas de estudos. Geralmente, as universidades pagam os alunos quando eles fazem a monitoria, que seria, né, o teaching assistant ou o assistente de pesquisa, então eles recebem como parte desse trabalho, que é um trabalho acadêmico, ou então até mesmo através de prêmios, né, awards que a gente chama aqui, mas esses são um pouco menos disponíveis para alunos internacionais. Então, algumas dessas bolsas, quando elas estão disponíveis, elas são sim baseadas em mérito. Então, lembre-se que eu falei da importância das notas, então, as notas vão te seguir, gente, vai determinar se você vai ganhar a bolsa ou não, realmente diferencia os alunos, de uma forma muito importante. E a pesquisa sobre bolsas disponíveis de estudo, como os alunos financiam os estudos, deve começar bem cedo, porque é um aspecto importante e extremamente variável entre instituições. Então, bolsas de estudo do seu próprio governo realmente é, são abrem muitas portas para você estudar. Então, se você essas bolsas de estudo do exterior, elas são mais limitadas, mas quando você tem a oportunidade de obter essas bolsas de estudo do governo, a sua chance de arrumar um supervisor, ela é muito maior. Por quê? Porque você já tem todo esse financiamento, né, do seu salário, então o professor só tem que pagar a pesquisa. Então, com certeza, muitos professores iam amar receber alunos que já vêm com essa verba, né, internacional. Eu não sei como que está hoje a situação no Brasil, eu lembro que existiu Ciências Sem Fronteiras até 2017, eu não sei se existem ainda, acho que não tinham bolsas, acho que até pouco, recentemente, mas desculpa, a CAPES e o CNPq são geralmente agências, por exemplo, no governo brasileiro, eu sei que tem gente de Portugal, de Angola nos assistindo, mas no Brasil existiam essas bolsas de estudo, no exterior eu não sei se elas ainda existem, mas elas realmente são excelentes. Se tiver essa oportunidade, procurem por essa oportunidade. E, por exemplo, se elas estiverem disponíveis, vocês podem até mesmo falar para o professor: olha, eu teria oportunidade de aplicar para esse prêmio e coloque a data, porque o professor sabe que pode se preparar para isso com você. Nós temos também as oportunidades de trabalho no campus, né, que são tanto a monitoria, por exemplo, como assistência de pesquisa, mas também alguns alunos podem trabalhar na biblioteca, ou em restaurantes da universidade, mas vale lembrar que os programas de pós-graduação, eles são bem intensivos, e eles exigem um compromisso de tempo integral por parte do aluno. Então, dificulta muito você conciliar o estudo com o trabalho, mesmo que seja no campus. Então, alguns supervisores, a grande maioria dos supervisores, eles não encorajam, eles realmente não deixam o aluno, não deixam assim, né? Não encorajam, vou falar essa palavra mais apropriada, que os alunos
tenham um outro emprego, porque eles realmente querem dedicação exclusiva para os estudos, para a pesquisa. E é o que determina realmente seu sucesso acadêmico, né, essa sua dedicação realmente vai determinar seu sucesso. E então, antes de se comprometer ou de pensar que você pode fazer dinheiro extra trabalhando no campus, é aconselhável que você discuta isso com o seu supervisor e considere cuidadosamente a carga de trabalho, as exigências do seu programa e dos seus estudos. E por último, tem essa questão dos recursos próprios, e essa opção envolve financiar seus estudos usando próprias economias ou fundos pessoais. Então, apesar dessa opção ser viável, né, para um número bem pequeno de estudantes, é importante eu mencionar que isso não é comum, e especialmente em mestrados e doutorados da nutrição. Por exemplo, o meu departamento nem aceita esse tipo de financiamento. Por quê? Nós já tivemos vários casos de aluno que fala: "Ah, eu vou pagar". Eles pensam: "Quando eu chegar, eu tenho dinheiro para 6 meses, eu tenho dinheiro para um ano, depois eu me viro". E esse "me viro" é muito difícil. Então, especificamente pelo que eu mencionei, porque os programas aqui são muito intensivos. O que que acontece? A gente tem casos de alunos que a gente sabe que passaram necessidades financeiras. Então, realmente, elas não isso praticamente não é permitido, a não ser que programas, por exemplo, de MBA, isso é mais comum, porque as pessoas geralmente estudam à noite e trabalham durante o dia todo. Então, o autofinanciamento, ele é muito mais comum em outros programas, mas não na nutrição, e no nosso departamento, por exemplo, isso não é permitido. E para finalizar, né, eu acho que eu compartilhei bastante informações e dicas com vocês hoje, espero que tenham sido informações valiosas, mostrando um pouquinho da perspectiva, né, do processo de candidatura para programas de pós-graduação no Canadá, nos Estados Unidos. Eu sei que é bem complexo e embora eu tenha fornecido uma visão mais abrangente, o meu principal objetivo é realmente melhorar significativamente suas chances de sucesso, especialmente a respeito de contactar o supervisor. Falei bastante para vocês de erros, então, assim, utilizem isso para contactar uma pessoa de forma mais estratégica. A maioria dos alunos realmente falham e eles eliminam instantaneamente suas chances de sucesso ou até mesmo a chance do professor encaminhar aquele e-mail para um colega que esteja procurando um aluno. Então, com certeza, eu entendo, já passei por isso, gente, lembre-se disso. Então, eu entendo que o processo não é fácil. Então, entender todos os passos é bem difícil, porque não é uma nossa realidade. Mas, assim, eu sugiro que vocês realmente pesquisem o processo em várias universidades, se familiarizem com essa linguagem diferente, para facilitar esse entendimento. E alguns detalhes, por exemplo, o custo total, né, do curso, a tuition do curso, do programa, pode ser um pouco difícil de entender para quem não é familiarizado com o sistema. Então, se após uma pesquisa extensa, isso ainda não esteja claro para você, aí você pode enviar perguntas específicas para o escritório de admissão. Se você simplesmente perguntar, por exemplo, qual é o custo do programa, provavelmente eles vão responder te mandando um link onde tem a página com todas as taxas, que volta para o mesmo lugar de onde você começou. Então, ao invés disso, inclua no seu e-mail, por exemplo, um cálculo que você fez, tentou fazer. Fala: olha, eu considerei esses valores, considerei que a minha tuition é para aluno internacional, e você pode, por favor, verificar se os cálculos que eu fiz aqui, para ter noção, né, do custo está correto? Gente, isso aumenta muito a sua chance de obter uma resposta clara e esclarecer suas dúvidas, porque você já fez o seu dever de casa. E com persistência, tudo se torna mais claro. Todo investimento realmente não vai ser desperdiçado. Eu sei que o caminho é extremamente desafiador, mas com a abordagem correta, com persistência, dedicação e estratégia, definitivamente você tem isso ao seu alcance, isso pode sim ser alcançado. Eu desejo a todos vocês muito sucesso nas suas candidaturas, nas suas futuras carreiras acadêmicas. Obrigada pela atenção e assistam essa aula em inglês para praticarem seu inglês. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.